Bom dia, Rio de Janeiro, bom dia a todos os lugares desse mundo. Como vocês estão, mulheres? Nessa quinta-feira, hoje nós começamos num dia diferente que nós estamos acostumados a fazer, né? Geralmente nós nos encontramos às quartas-feiras, mas hoje, de forma assim, anormal, estamos nos encontrando na quinta, mas tudo bem. Hoje é dia do Senhor, hoje é dia de adoração, né? É uma quinta-feira bem quente aqui no Rio de Janeiro. E nós vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho aqui. Hoje o nosso tema está muito bacana, eu acho que é um tema bem esperado, que é a questão de como otimizar a nossa vida de estudos. Como é que a gente faz para poder melhorar a nossa vida de estudos, ler melhor, se organizar melhor nos nossos estudos, não é mesmo? Mas antes de eu falar para vocês sobre o tema em si, eu quero me apresentar. Eu sou Gisele Larrubia, eu sou professora e historiadora por formação, mas esposa e mãe por vocação. E hoje a gente vai aproveitar o nosso dia para, depois dessa live, começar a colocar em prática a nossa vida de estudos, hein? Quero ver todo mundo com caneta e papel na mão, anotando aqui as dicas, porque nós vamos falar 5 passos fundamentais que vão nos ajudar a organizar a nossa vida de estudos. Vamos lá? Então, todo mundo aí com papel e caneta na mão. E aí eu queria começar falando para vocês que se você sente dificuldade em organizar a sua vida de estudos, isso não é algo incomum. Por que não é algo incomum? Tem a ver com a nossa própria formação escolar, porque isso não é uma característica só do nosso país, mas muitas vezes a formação escolar ela aplica todos os recursos para a educação da leitura elementar. O que seria isso, né? Essa leitura elementar? É quando a criança está aprendendo a ler, ela está se alfabetizando. Então, existe uma preocupação grande, né? Bom dia, Mary Kelly, né? Ou Mari Kelly. Bom dia, seja muito bem-vinda, todos vocês. Rita também, seja muito bem-vinda. Ramana, bom dia a todos. Então, nós temos uma aplicação de recursos, esforços, naquele período da educação elementar, onde a criança está sendo alfabetizada. E aí não se é pensado um formato de se aprender a ler durante todo o resto de nossa vida. Existe uma forma que faz com que a gente possa ler melhor os livros. Existe um caminho, na verdade existem vários caminhos, né? E aí a gente tem essa defasagem na nossa própria educação, né? Bom dia, amor. Meu marido aqui também na live. E hoje eu quero mostrar para vocês 5 passos que vão ajudar a todas nós que tivemos essa defasagem escolar ou que não tivemos essa defasagem, mas deixamos a vida de leitura de lado, tá bom? Eu vou mostrar para vocês uma referência para essa nossa live, que é esse livro aqui, olha. O nome do livro já é Como Ler Livros. Esse livrinho aqui é quase uma bíblia, mas é maravilhoso, indico, mas a gente vai trabalhar muito ele aqui no nosso perfil. E vocês vão ficar por dentro de tudo que tem aqui, combinado? Então vamos lá. Lembrando que, antes da gente até começar a pensar sobre como ler livros, como eu melhoro a minha vida de estudos, a gente precisa educar a nossa vontade. A gente precisa falar para a gente mesmo que a gente precisa entender a necessidade de você ter uma vida de estudos. A mulher, quando ela muda, tudo ao redor dela muda. É transformador. E a vida intelectual para a mulher é transformadora para a vida dela. A vida de estudos, ela traz uma força para a mulher para que ela possa amar através das leituras. Então, uma leitura que ela faz que vá ajudar no desenvolvimento da família dela, dos filhos, marido, da vida dela, é transformadora. A mulher ela é responsável por cuidar
do espírito do nosso mundo. O que é isso? O espírito do nosso mundo são as regras que regem, aquelas regras invisíveis que regem o nosso mundo. Então, se nós estamos preocupados com a educação dos nossos filhos, o que nossos filhos vão fazer na sociedade vai refletir essa nossa preocupação com a formação da própria sociedade. Então, entender que o primeiro passo é a gente entender com o intelecto que a vida de estudos é transformadora para a mulher. Então, a gente entendeu isso, vamos começar. Então, qual é o primeiro passo, qual é a primeira grande dica que eu quero dar a vocês para quem quer ter uma vida de estudos otimizada? O primeiro passo é você meditar. Então, podem anotar, o primeiro passo é meditar o que você lê. Então, como é que a gente medita o que a gente lê? Claro, o primeiro passo é você ler. Você vai pegar o seu livro e você vai ler. Depois que você lê, você vai fazer um resumo. Eu tenho aqui nos meus stories algumas dicas de como você resume os capítulos dos livros. Vou até mostrar para vocês aqui novamente. Bom dia. Por exemplo, eu pego um capítulo e aí a cada frase que eu acho mais importante, palavras mais importantes, autores importantes que eu vejo sendo citados, eu vou lá, sublinho, marco e vou enumerando essas marcações. Então, vamos supor que eu destaquei um parágrafo. O primeiro parágrafo que eu destaquei ali, ao lado desse parágrafo, eu anoto um número, boto lá, número 1. E aí, eu gosto de usar muito esses post-its aqui, onde a gente pode fazer os nossos resumos. E aí eu pego esse número 1 que eu anotei ao lado daquele parágrafo, coloco esse número 1 aqui no post-it e escrevo aqui a palavra-chave que resume para mim aquele parágrafo. Então, o que eu fiz ali? Eu fiz uma espécie de resumo do parágrafo. Eu vou marcando todo o capítulo assim. Eu vou marcando o que eu acho mais importante naquela página, coloco um número ao lado e aí vou lá no post-it e escrevo a palavra-chave daquele parágrafo. Por que eu faço isso? Porque aí, quando eu termino de ler o parágrafo, eu tenho ele todo resumidinho aqui, as palavras-chave, né? Aliás, quando eu termino de ler o capítulo. Quando eu termino de ler o capítulo, eu tenho ele todo resumido aqui, com as palavras-chave ao lado. E aí, quando eu quero relembrar o capítulo, eu vou lá e leio as palavras-chave e fico meditando sobre aquelas palavras-chave, o porquê que eu destaquei aquilo, por que aquilo é importante naquele parágrafo, naquele capítulo. Você pode também, Gisele, eu não tenho nenhum post-it no momento. Você pode também fazer o quê? Ao invés de você anotar essas palavras-chave aqui no post-it, que eu também faço isso, eu anoto ao lado do próprio parágrafo. E aí, quando eu quero relembrar o capítulo, eu vou lá nas minhas anotações, leio o título do capítulo, o subtítulo, leio o parágrafo que eu sublinhei ou a frase que eu sublinhei, e aí leio como eu resumi ao lado, qual foi a palavra-chave. E aí eu vou relembrando o capítulo. Eu releio não todo o capítulo em si, mas as anotações chaves que eu fiz do capítulo. E aí, o que isso me traz? Um pequeno resumo. E aí, voltando para o primeiro passo, que é a meditação. Eu acabei de ler, depois eu fiz esse pequeno resumo, e aí eu vou tentar guardar esse capítulo através desse resumo. Depois que eu memorizei um pouco esse capítulo, eu vou ficar refletindo sobre ele. Isso é meditar sobre o capítulo. Então, a gente lê, a gente resume, a gente memoriza um pouquinho e depois a gente fica meditando sobre aquilo. Por que meditar é importante? Porque é através da meditação que ocorre a consumação da leitura. É através da meditação que você vai consumir aquele capítulo, aquele livro.
A consumação está através da meditação. É como você degusta um alimento. Se você pega um alimento e engole de uma vez, você não sente nenhum gosto. Você parece que nem comeu aquilo. Sabe quando a gente está com muita pressa e tem que comer rápido? Né? Não é prazeroso. Parece que você não guarda, você não entende aquilo que você comeu. Meditar é como você olhar uma grande obra de arte. Você vai olhar os detalhes, você vai parar para apreciar os detalhes daquela obra. Você não vai simplesmente chegar e olhar rapidinho e ir embora, não é mesmo? Então, esse primeiro grande passo é a meditação, tá bom? O segundo passo para você otimizar a sua leitura, para você fazer leituras melhores, é você conversar com outras pessoas, e é claro, pessoas que têm o mesmo interesse que você, né? De preferência, muitas pessoas fazem clubes de livros. Elas leem a mesma obra e aí elas compartilham, marcam uma hora, um local, às vezes é online, às vezes presencial, elas compartilham sobre aquela leitura. Por que isso é positivo? Porque como eu venho falando para vocês, a vida intelectual ela não é só algo de solidão. A gente precisa de um momento de solidão para realmente aprender. A leitura ela é melhor, até mesmo contemplada, se você está num local reservado. Mas depois que você faz a sua leitura, a sua meditação, se você faz uma troca com as pessoas daquilo que você aprendeu, você vai aumentar a sua cultura geral, porque as pessoas vão dar o olhar delas sobre aquilo que elas leram, e a gente vai somar as nossas culturas, os nossos aprendizados, nós vamos somar, né? Então, é importante você fazer essa troca. É frutífero também porque você vai aprender a ouvir e você vai praticar a sua própria fala. E quando nós aprendemos e ensinamos aquilo que nós aprendemos 2 vezes. Então é muito importante esse segundo passo das trocas. Procurem, a gente vai fazer na próxima semana uma live falando sobre isso, sobre organizar grupos de estudos, tá bom? Então é muito bacana. Depois, então, do primeiro passo, que é a meditação, esse segundo passo, que é a troca, né? Conversar com outras pessoas sobre aquele assunto que você está aprendendo, tá bom? Terceiro passo, assim, tá tranquilo? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente procura sanar, combinado? Então, assim, terceiro passo, você vai precisar reservar um tempo diário para a leitura. Não tem como ter vida intelectual se você não reservar um tempo diário. Ai, Gisele, olha, se você soubesse da minha vida como ela é corrida, eu não consigo. Eu não estou pedindo aqui para vocês, né? Vou até mostrar novamente o livro que eu li na primeira, que eu mostrei logo no início. Esse livro aqui, ele chama Como Ler Livros. Ele é uma bíblia, ele é enorme. Eu não estou pedindo para vocês hoje lerem esse livro de uma vez, reservar um tempo para ler o livro inteiro. Não é isso. Eu estou pedindo a vocês que tenham uma vontade educada, uma vontade que seja assertiva, uma vontade, como diz Santa Teresa d'Ávila, com uma determinada determinação. Para a vida de oração, que é um pilar também para a vida intelectual, para a vida de estudos, nós precisamos ter determinação. A gente já conversou aqui, entender com o intelecto o quanto isso é transformador e necessário para a vida da mulher. E entender também, né? A Rita já está aqui empolgada com a ideia de um clube de livros. A gente está amadurecendo a ideia. Porque é importante essa troca, né, Rita? Para a gente poder aumentar o nosso conhecimento e florescer nesse nosso conhecimento. Mas como eu estava falando aqui para vocês, a gente precisa reservar esse tempo diário, porque sem esse tempo diário, se você não colocar como um compromisso para você, né, não estou pedindo aqui que você coloque 4 horas seguidas. Se você está começando, comece com 10 minutos que seja.
comece com uma determinação de ler um determinado número de páginas, mas comece e coloque aquilo como um compromisso diário. Porque se você não tiver como um compromisso diário, sabe o que vai acontecer? As suas obrigações, as suas outras obrigações, elas vão te engolir. E ao longo do dia, você não vai conseguir pegar em um livro para ler, se você não tiver aquilo como um compromisso diário. Então, vocês podem perceber que esses passos que nós estamos conversando, eles se encadeiam, eles se encaixam, né? O primeiro passo que eu falei aqui para vocês, que é como memorizar, né? O segundo passo, é muito importante você conseguir fazer uma troca, mesmo que seja conversar com o seu marido, com os seus filhos. Muitas leituras nós fazemos que são importantes para a gente colocar em prática com a nossa família, com os nossos filhos, e a gente acaba guardando para a gente. E passa, a gente esquece realmente, né? Então, assim, é muito importante a gente buscar aquele tempo diário onde você vai conseguir não só ler aquela página, mas meditar aquela página e ser capaz de guardar algum aprendizado daquilo que você possa trocar com outras pessoas aquele aprendizado. Então, não deixem de reservar um tempo só para a leitura, todos os dias. Comece pouco, né? Comece com 10 minutos, mas comece, tá bom? Não se importe assim, mas tem clubes de leitura que eles leem um livro por mês. Nós estamos aqui focando na vida intelectual para a mulher. A vida intelectual para a mulher é diferente. Aliás, nós somos seres únicos, independente se somos homens ou mulheres. Mas a vida intelectual para a mulher, ela é diferente. A mulher, ela trabalha fora e ela trabalha em casa naquele chamado de cuidar da família. A mulher que ela não trabalha fora, ela não divide o seu trabalho, porque muitas vezes quando a gente trabalha fora, a gente precisa do auxílio, né, de outras pessoas em casa. A mulher que ela se volta totalmente para o lar, ela muitas vezes não tem um auxílio no lar para outras tarefas. Claro, né? O marido cumprindo seu papel, os filhos cumprindo seus papéis, é importante a gente delegar tarefas, mas ela também, se ela deixar, ela é engolida por essas tarefas e ela não consegue reservar um horário no dia para estudar. Ou então, muitas vezes, nós somos engolidos por outros vícios, como a preguiça, né? A gente é engolido pela própria falta de vontade, e a falta de vontade acaba desencadeando outros vícios, tá certo? E a gente não consegue reservar esse dia. Vou beber um golinho d'água. Então, vamos reservar um dia e um horário para isso, tá bom? Agora, vamos para o nosso quarto passo. O quarto passo para que a gente possa ter essa vida de estudos otimizada, e é uma grande dica aqui que eu dou para vocês, é tentar começar a ler o capítulo e terminar a leitura daquele capítulo. Eu sei que às vezes é difícil a gente, quando está começando, né? Coloque esse passo como uma meta. Você não precisa começar com ele hoje. Mas é muito importante a gente começar a leitura do capítulo e terminar. Não é à toa que aquele livro está dividido em capítulos. Aquele capítulo, ele começa com uma ideia e ele fecha aquela ideia. Então, quando a gente fragmenta a leitura do capítulo, a gente acaba fragmentando isso também na nossa ideia e às vezes a gente não consegue depois contemplar, porque o contemplar é um passo que vem depois da meditação. O contemplar é depois que você já leu, resumiu, meditou, buscou outras fontes para entender aquela leitura. De repente, você está lendo, vamos exemplificar aqui, está lendo sobre uma biografia de uma pessoa. E você começou a ler, e naquela biografia cita outras pessoas que, né, passaram pela vida daquela pessoa sobre a qual você está lendo a biografia. E você se interessa de pesquisar alguma coisa sobre aquelas outras pessoas, porque pode te ajudar na leitura daquela própria biografia, né? Um exemplo maior aqui, a leitura da vida de um santo.
você começa a ler sobre a vida dele, coisas que ele fez, e aí você quer saber melhor sobre onde ele nasceu, como ele atuou, sobre os principais milagres, e aí você começa a buscar outras fontes. Então você está aumentando ali os recursos para a sua meditação. Então você já leu, você já resumiu, você memorizou, você meditou, e aí você, num próximo passo, você vai contemplar. A contemplação é quando você não precisa mais fazer esforço nenhum para entender. A meditação, você ainda precisa fazer esses esforços. A contemplação, não. A contemplação, ela parece muito assim, com aquele insight, com aquela ideia que você tem, né? De repente, você depois de ler aquilo tudo, aquilo fez sentido para você. Você entronizou de uma forma, né, exemplar, assim. Então, assim, quando você começa a leitura de um capítulo e você realmente consegue terminar a leitura daquele capítulo, aquilo facilita a sua meditação e a sua contemplação, tá? Por isso que, assim, é importante, vou dar uma dica. Quando você antes de você começar a ler o capítulo, você dá uma olhadinha quantas páginas tem aquele capítulo. E aí você vai olhar o seu tempo. Vamos supor que você tenha 1 hora por dia para meditar, para estudar, aliás. Então você vai pensar assim, eu vou ver quantas páginas tem esse capítulo, quantas páginas eu sou capaz de ler em tantos minutos. Você lê lá, marca. Lê uma página e marca quantos minutos você levou para ler aquela página. E aí é uma conta matemática. Você vai ver quantas páginas tem, vai multiplicar pelo número de minutos que você precisa em cada página, para você ver quanto tempo você gastaria para ler aquele capítulo. E aí vamos supor que, caramba, legal, eu gastaria 1 hora e eu tenho 1 hora. Então eu vou fazer um esforço e eu vou pegar essa 1 hora e vou ler esse capítulo todo. Tá? Esse mecanismo é quando a gente já está um pouquinho mais avançado. Na verdade, quando a gente está avançado, a gente mete o olho no capítulo e fala, eu consigo ler ele 1 hora, eu vou ler ele agora. Mas para isso a gente precisa educar a vontade, esforço. Isso é legal, gente. Não é para tornar a leitura algo mecânico. É para você justamente ir educando a sua vontade e se organizando. Ontem eu coloquei nos meus stories uma frase de São José Maria Escrivá, que ele fala isso. Se você não tiver esse esforço de se organizar, você nunca vai ter uma vida ordenada, né? Então a gente precisa desses esforços para que a gente possa se organizar na leitura, tá bom? E o nosso 5º e último passo a gente precisa resumir o que a gente leu à mão. Porque quando a gente escreve, a gente vai unir o nosso intelecto com algo mecânico. E quando a gente usa o mecânico também, a gente está pensando mais. E quando a gente consegue meditar mais, quando você está resumindo à mão o que você leu, você está usando de forma mais... você vai estar multiplicando, você está potencializando a sua leitura. Porque tudo aquilo que a gente escreve, tudo aquilo que a gente lê e escreve sobre o que a gente leu, a gente consegue memorizar melhor. A gente está potencializando esse formato da memorização. Então, quando a gente faz até pequenos resumos, como eu mostrei para vocês ao lado do livro, você leu aquela frase, achou ela importante, aquele parágrafo importante, você resume ele ali do lado do livro, você está te ajudando, você está se ajudando a memorizar aquilo que você leu. E quando você memoriza, você tem em mente, você consegue meditar sobre aquilo, pensar sobre aquilo, articular, unir, às vezes, um outro conhecimento que você já tem àquilo que você acabou de conhecer, acabou de ler. Então, não deixe de anotar, fazer anotações. Se você não consegue resumir o capítulo inteiro, fazer um grande resumo, faça um fichamento. Fichamento você pode, às vezes, copiar as frases que você achou mais interessante. Ah, Gisele, mas isso vai fazer com que eu demore tanto a ler o livro. Para de se apegar a isso. Porque tá muito modinha na internet aquela concorrência de quantos livros você leu no mês, na semana.
esquece isso. A vida da mulher, ela é chamada a tantas outras coisas, né? O importante é você ir treinando cada vez mais. E com isso, daqui a um tempo, como eu disse para vocês às vezes vão ler um capítulo, vai colocar uma palavrinha-chave ao lado de alguns parágrafos que você achou importante e você já vai conseguir memorizar. A questão é a prática também, né? Mas a prática, tudo aquilo que você está aprendendo é andar de bicicleta. É fácil? Não é fácil, né? A Rita estava falando aqui, ó, esses passos ajudam a entender, interpretar melhor a mensagem. Não é uma pergunta, né? Esses passos ajudam a entender, interpretar melhor a mensagem ou o conteúdo da leitura lida? É um conjunto. Você vai começar como algo mais mecânico, né? Que você vai te ajudar a interpretar melhor, a ler melhor. Hoje em dia a gente tem um analfabetismo funcional. A pessoa acabou de ler e não entende o que ela leu. Então é um conjunto. É como se fosse assim algo progressivo. Aquilo no início vai te ajudar a interpretar melhor, a entender melhor. Mas no final, de tantas vezes que você fizer isso, e quanto mais você ler, maior vai ser o seu vocabulário, maior vai ser o seu entendimento. Ao final de tudo, aquilo vai te ajudar a entender o conteúdo no geral, o conteúdo da leitura. Tá entendendo, Rita? Então é um passo a passo, é progressivo, tá bom? E aí, o que acontece? Quando a gente consegue memorizar melhor, a gente vai progredindo, vai meditando melhor sobre isso, chegando ao ponto de contemplar melhor aquilo que foi lido, aquele conteúdo, a gente alcança, né, cada vez mais uma vida de leitura otimizada, que é o que o nosso grande objetivo hoje aqui com essa live, é ajudar vocês a otimizar, a progredir na vida de leitura, tá certo? Então, não deixe, eu sei que tem gente que não gosta de rabiscar o livro. Tem livros que eu realmente não gosto, agora a mão eu não tô aqui. Eu tenho um carinho maior quando o livro é capa dura, eu não gosto de escrever no livro. Aí sabe o que eu faço? Eu boto uns post-its, tô olhando aqui procurando ver se esse livro tá à mão, mas não tá. Eu tenho um livro que ele é cheio de post-its, que são uns post-its que a cola ela não estraga a página. Depois eu consigo, se quiser, tirar. Depois eu vou mostrar para vocês num story, eu coloco esse post-it para mostrar para vocês. E aí eu escrevo nele, eu escrevo esses pequenos resumos no próprio post-it. E aí quando eu quero, eu vou lá e retiro, eu não estrago o meu livro, não deixo muito tempo. Quando eu faço a revisão, eu releio, eu vou e retiro aquele post-it, para não estragar meu livro. Mas, no geral, isso é um carinho que eu tenho com um livro de capa dura. Mas, no geral, eu escrevo nos livros, sim. A lápis, tá? Eu não passo caneta, não. E nem aquele marcador. Eu não gosto de passar aquele marcador, porque aí acaba marcando o outro lado da página. Parece que existe um marcador aí que não marca o outro lado da página, mas eu ainda não encontrei para comprar. Aí o que acontece? Eu escrevo bastante no livro, eu rabisco, eu anoto, eu sublinho, eu circulo palavras-chave, eu escrevo no sumário, na borda, tá? Então eu manuseio muito o livro e escrevo muito no livro. Isso ajuda muito a organizar a organização do pensamento, ajuda a entender, a interpretar melhor, ajuda a entender o conteúdo total. Tá bom? E aí, pra gente finalizar, eu quero mostrar pra vocês, eu gosto muito de fazer assim, olha, diários de leitura. Tá vendo? E aí, eu gosto de coisa bem florida, bem chamativa, porque a mulher, ela... Lembra que ela é muito sensível, a sensibilidade da mulher? Isso me atrai, então eu gosto de fazer assim os meus diários de leitura. Eu vou mostrar pra vocês uma página do diário, esse aqui que tá em branco, que é um planejamento, tá vendo? É um planejamento da leitura. O que tem aqui? O dia do mês, vou mostrar aqui para vocês. O dia do mês, né? A data completa que eu tô fazendo aquela leitura. As páginas que eu li, vamos supor, eu li da página 60 até a 70. Eu boto aqui, 60 a 70. E do lado eu dou o check-in.
né? Se eu conseguir realmente terminar aquilo ali, tá? Porque às vezes, né, eu me antecipo, eu anoto ali. Hoje eu vou ler, eu tô com tempo, eu vou ler da 27 até a 59. E acontece um intempério e eu acabo não conseguindo. E aí, o que eu faço? Eu não dou o check-in ali se eu não conseguir, tá? Mas mesmo eu fazendo de forma contrária, vamos supor, eu só vou anotar aqui quando eu terminar a leitura. Então, se eu fiz da 10 até a 20, eu anoto aqui da 10 a 20. Mas, da mesma forma, eu faço check-in. Sabe por que eu faço um check-in? Aquela gaivotinha para dizer que eu li? Porque o nosso cérebro ele precisa descansar. Ele precisa entender que a gente realizou aquela tarefa. Enquanto a gente está com a tarefa cheia, a cabeça cheia de tarefas, a gente fica até o corpo mais cansado. Então, isso ajuda no progresso da leitura. Você acabou de ler, você faz o check-in que você fez aquela leitura. Por quê? Porque aquilo vai te dar um descanso na mente. É incrível. Mas o nosso cérebro, né, tem aqui essas formas de funcionar. E ajudam muito, tá bom? Então, para a gente fechar aqui a nossa live de hoje, eu quero que vocês busquem a colocar em prática essas dicas, esses passos. Eu tenho certeza, eu estou convicta que esses passos eles vão ajudar sim no seu progresso, na sua vida intelectual, na sua vida de estudos. Combinado? E eu queria falar para vocês também que amanhã nós temos a nossa live. Porém, vai ser num horário diferente. Vai ser às 11, eu vou divulgar lá para vocês. E vai ser uma live muito bacana, que eu vou trazer para vocês a Jaqueline Bastos, que é uma terapeuta de mulheres. E ela vai falar para a gente como a gente consegue organizar o nosso ciclo menstrual com a nossa vida de estudos. Então, amanhã eu encontro vocês aqui, nesse mesmo canal, às 11 horas da manhã, para a gente ter um bate-papo. Combinado? Beijão para vocês e até amanhã.